Irmãos, novamente queremos apresentar a nossa série de setembro, reiterar que estamos no tema É hora de despertarmos do sono, tema baseado na palavra do Senhor que está em Romanos, capítulo 13, versículos 11 e 12. Por que não leem junto comigo, irmãos, esta palavra? Vamos no nome de Jesus. Isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém na palavra do Senhor. Alguém levante as suas mãos e diga: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Alguém diga glória a Jesus. Alguém bata palmas para Ele novamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, dentro desta série temos hoje que falar do tema que é uma pergunta, irmãos, e que também vamos dizê-la juntos: como não haveria de compadecer-me? Por que não diz junto comigo? Como não haveria de compadecer-me? Este é o título para a nossa mensagem, irmãos. E vamos ler, é claro, a palavra de Deus, desta vez no 3º capítulo de Jonas. Mas antes de irmos para ele, irmãos, quero perguntar se há alguém que gostava de dizer algo sobre a compaixão. O que é a compaixão, irmãos? É algo importante? Acha que é importante? Eu gostava de saber algo, irmãos. Quem quiser, Isabel? É colocar-nos nos sapatos do outro. Irmão Antônio diz, é ajudar o próximo. Mais alguém? Glória a Deus. Irmã Ruth diz, é ter misericórdia. Eu concordo plenamente com tudo o que os irmãos estão a dizer. Então, é importante a compaixão, irmãos? Claro que sim. Claro que sim. Esta pergunta, irmãos, do título, como não haveria de compadecer-me, devia levar aspas, porque são palavras do próprio Deus. É uma pergunta que Ele fez. E vamos ler, irmãos, onde é que isso está. Jonas 3:10 diz assim, no nome de Jesus: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor, versículo 2, e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? O que você acha, irmão? Será razoável estar assim tão chateado, tão ressentido? Pronto, irmãos, vamos ver que não. Chegamos então à terceira pregação desta série, irmãos, e vamos retomar o tema exatamente onde o deixamos no domingo passado, avançando nesta intensa história do profeta Jonas, irmãos. E como já dissemos, Jonas, o livro, apresenta para nós várias lições relevantes, lições de vida, especialmente, irmãos, nomeadamente para aqueles que fomos chamados por Deus para pregar a sua palavra neste tempo tão duro, tão difícil, irmãos. Através do profeta Jonas, aprendemos como é a mensagem que devemos pregar. E isto é muito importante, irmãos, porque é necessário que sejamos fiéis com a mensagem que Deus nos encomendou
e que nos foi dada, não é nossa, nos foi dada para nós pregar. Em primeiro lugar, irmãos, vocês vão estudar, né? Vocês vão ler, ou já talvez leram o livro de Jonas. Podem ver que Jonas usa uma estratégia de proclamação muito clara, tanto na forma como no conteúdo, sim? E isto é algo muito importante, sermos claros na hora de pregar, na hora de ensinar, no que tem a ver com a palavra de Deus. A mensagem profética de Jonas, irmãos, é tão direta e é tão poderosa que em menos de 40 dias, para uma cidade de 120 mil habitantes, como era Nínive, irmãos, essa mensagem chega a todos os cantos da cidade, chega a toda pessoa em Nínive e confronta a cada pessoa e desafia a cada pessoa a tomar uma decisão, quer seja em favor da mensagem, quer seja em contra, mas ninguém pode ficar indiferente à pregação do profeta. Finalmente, irmãos, e como não podia ser de outra maneira, a mensagem de Jonas chega aos ouvidos do rei de Nínive, como consta no testemunho escrito, e chega não com timidez, chega não com medo, senão com o mesmo poder, com a mesma clareza, com a mesma autoridade com que se vinha ouvindo em cada rua e em cada canto da grande Nínive. E as palavras de Jonas, irmãos, impactam diretamente no coração do rei. E quero que não entenda mal ninguém, irmãos, porque Jonas não era um conspiracionista, sim, não era um paranoico, ele não era um turista alarmista, nem um sabotador louco que tinha o intuito de assustar as pessoas. A intenção do profeta e a intenção de Deus também, irmãos, é muito outra, é muito diferente. A mensagem de Jonas instava ao arrependimento. Diga arrependimento, por favor. Ele dizia, mais 40 dias e Nínive será destruída. Tenho tirado estas palavras do livro, é uma versão um bocado diferente da Bíblia. E Jonas articula, irmãos, essas palavras com tanta clareza, articula mais do que tudo a demanda de Deus, que é uma demanda de transformação, de arrependimento, tão claramente que o rei de Nínive, irmãos, deixe do seu trono, o que significa que ele abandona a sua posição de autoridade, senta-se no chão, quebra, parte as suas vestes reais e depois deita-se pó sobre a cabeça, irmãos. E tudo isto na presença dos seus súditos. Isto é algo muito grande, irmãos. Mas isto não deve espantar-nos, surpreender-nos, porque isto é precisamente o que a verdade faz. A verdade faz livres as pessoas. A verdade, irmãos, tem muito poder. A verdade pode transformar uma vida completamente, como já somos testemunhas nós próprios, irmãos. Quantos de nós aqui temos experimentado essa transformação produzida, produto da verdade do Evangelho? Aleluia. Ainda não me convencem, irmãos, mas glória ao Senhor. E quantos aqui estão comprometidos para pregar essa verdade? Estamos a pregar a verdade, irmãos? Ainda menos me convencem, irmãos. Pregar a verdade não é, eu convido-te à minha igreja, olha, que bonito cantam aí. Isso não é pregar a verdade, irmãos. Isso é apenas um isco, que às vezes usamos, mas a verdade é o anzol que está escondido dentro do isco, percebe? El anzuelo dentro da carnada. Sim, nós temos que falar a gente da grande tribulação, nós temos que falar a gente do anticristo, nós temos que falar a gente do Hades, temos que falar às pessoas do inferno, temos que falar-lhes dos seus pecados, temos que dizer-lhes que são culpáveis e que estão condenados, temos que dizer-lhes que Jesus Cristo veio há quase 2000 anos e entregou a sua vida
por esses pecados, e Ele ressuscitou ao terceiro dia e prometeu uma salvação e uma vida eterna com Ele, e que essa salvação e essa vida eterna é apenas por meio do arrependimento, do batismo nas águas no nome de Jesus Cristo e o batismo do Espírito Santo como a evidência de falar novas línguas, e depois um caminho de santidade e obediência até chegarmos um dia ao céu. Eu condensei a mensagem da salvação, irmãos, eu acho que em menos de 100 palavras. Essa é a verdade e isso é o que devemos pregar, irmãos. Glória a Deus. Amém. Já vão convencer-me, irmãos. Mas quero que voltemos para a palavra, porque há aqui, irmãos, uma resposta individual dos ninivitas, mas há também uma resposta das famílias como tais. E há também, irmãos, uma resposta congregacional, se quiserem. Vamos dizer que Nínive converteu-se numa congregação, numa igreja nesse momento. Uma grande igreja, irmãos, 120.000 membros, glória a Deus. E o que diz a Bíblia, irmãos, é muito interessante. E é que uma tras outra, cada família, cada casal, cada ninivita começa a prostrar-se diante de Deus, começa a orar, começa a clamar a Deus e começa a jejuar, irmãos. Eu quero vos lembrar, irmãos, que estamos numa corrente de 28 dias de jejum. Que estamos em jejum neste dia, irmãos. E não é para esmagrecer, irmãos, é pela salvação das almas, começando pelas nossas próprias almas. Que ninguém pense que tem assegurada a salvação. Temos que jejuar para assegurar esta salvação. E depois temos que jejuar para também tentar convencer a outros de que precisam salvação, porque precisam mesmo, irmãos. Glória ao Senhor. Não haverá, irmãos, de sabedoria humana que seja suficiente, conhecimento doutrinal que seja suficiente. Apenas pelo poder combinado da oração e do jejum, irmãos, as correntes grossas, fortes do pecado vão poder ser partidas no nome de Jesus Cristo. Temos que jejuar e temos que orar. Aleluia. Eu vou convidá-lo para que eu diga, eu tenho que orar e jejuar. Ninguém morreu, irmãos, por jejuar um dia, 2, 3, ninguém morre. De facto, irmãos, agora é que a medicina, a ciência está a descobrir que o jejum é bom. E estão a falar de jejum intermitente e não sei quantas coisas, irmãos. Aleluia. Inventaram a pólvora os médicos no século XXI. Aleluia. Jesus Cristo disse que quando Ele fosse embora, os seus discípulos jejuariam. Não pediu, não rogou, não aconselhou, afirmou, jejuarão quando eu já não esteja com eles. Por quê, irmãos? Porque não é uma escolha, é uma necessidade. Pronto, vou fechar esse parênteses e vou voltar para Nínive, irmãos, porque a única maneira que a maldade de Nínive podia ser apagada, podia ser perdoada, podia ser borrada, irmãos, era por meio do jejum. Vou insistir novamente com o jejum, irmãos. Há pecados. E agora não vou falar de Nínive, vou falar de nós, que somente podem ser perdoados quando jejuamos. É do que fala Isaías, é do que fala Ezequiel, é do que fala Jeremias, é do que falam os evangelhos, o livro de Atos e muitos outros. Aqui ainda, irmãos, no mundo católico, na Europa, na Latinoamérica, falam de fazer penitência. Sabe o que é fazer penitência, irmão? É não comer nem beber. Por quê? Porque há muita coisa errada em nossa vida, irmãos. Há muita coisa que não temos resolvido ainda e precisamos jejuar, irmãos, para resolvê-las no nome de Jesus Cristo. Por isso foi que o rei de Nínive, irmãos, ficou assim tão firme e decretou, irmãos, e vamos voltar a ler isso aí em Jonas 3:7, irmãos, que ninguém ficasse na cidade sem jejuar. E o versículo 9, se está aí comigo em Jonas 3, versículo 9 nos diz, irmãos, que quando os ninivitas ouviram aquele decreto real, entraram num clamor. Alguém diga clamor. Mas um clamor de arrependimento, irmãos, e um clamor de contrição, de humilhação diante de Deus, com a esperança de que talvez Deus acabasse por permitir que vivessem e desistisse da sua tremenda ira. Isso foi o que disseram.
nem pediram, apenas declararam: talvez Deus irá perdoar-nos. Aleluia. Olhem para esse versículo, irmãos, que está aí no ecrã, porque eis a razão pela qual nós existimos como igreja. Aí está. Como povo que representa a Deus diante de um mundo que está condenado ao julgamento divino por causa do seu pecado, nós temos a responsabilidade de dizer-lhes às pessoas: vocês estão condenados, a menos que se aproximem de Deus, a menos que procurem o seu rosto. Não estou a falar de vir para a igreja, irmãos, e cantar aqui, aleluia, não seguirei sem ti, Senhor. Estou a falar, irmãos, de avisar-lhes às pessoas, de sermos honestos e anunciar-lhes que vem aí uma grande destruição. Que enquanto os submarinos do Putin estão a passar aí com 24 mísseis nucleares todos os dias, aqui, irmãos, a 40 quilômetros da costa de Portugal, e há um momento em que alguém vai puxar o botão vermelho e o mundo vai acabar, pelo menos o mundo como o conhecemos. A igreja, irmãos, está escondida. A igreja passa uma semana, passam 2, passam 3 meses e não fala de Jesus para ninguém. É tempo de despertarmos do sono, irmãos. É tempo de mostrar a compaixão de Deus. É tempo de refletir a misericórdia de Deus. É tempo de converter-nos na resposta que as pessoas realmente precisam. É tempo, alguém diga: é tempo. A igreja não foi chamada, irmãos, a celebrar serviços apenas. A igreja não foi chamada apenas a cantar e a desfrutar da comunhão. Isso também faz parte. A igreja não foi chamada, irmãos, para mexer na política, na economia, para opinar de coisas sociais, falar de temas que não têm qualquer importância. Irmãos, isso é o que os liberalistas pensam, é o que os seminários estão a ensinar. A igreja como um partido político, nada disso, irmãos. A igreja é de natureza espiritual e é a igreja única que tem a resposta para este mundo, porque o problema deste mundo é espiritual. É espiritual, irmãos. Nós é que temos a saída, nós é que temos a solução, nós é que temos o poder de Deus que pode libertar a essas pessoas. Louva o nome de Jesus, irmão. Mas louva o nome de Jesus, irmão. Aleluia. Por isso é que temos medo lá fora de falar, porque temos medo de adorar aqui, irmãos. Vou dar 30 segundos para que adore a Deus com todas as suas forças. Eu vou parar. O que o mundo necessita, o que Deus quer, não é cristãos mornos, não é homens e mulheres com medo, aleluia, que não são capazes nem de levantar os braços para aquele que os levantou na cruz do Calvário, para aquele que derramou todo o seu sangue, para aquele que deu a sua vida por nós. Oh, irmãos, servimos a um Deus grande, servimos a um Deus misericordioso, mas é necessário acordar. Precisamos despertar. Oh, aleluia. Amém, 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 amém. Ocupe o seu lugar se pode. Obrigado, irmão. Devemos ser claros e devemos ser contundentes, irmãos. Claros e contundentes. No sentido, irmãos, de que Deus é Deus. Diga comigo: Deus é Deus. E não interessam as opiniões humanas, filosóficas. Deus continua a ser Deus. Antes que o mundo existisse, Ele já era Deus. Depois que o mundo deixe de existir, Ele vai continuar a ser Deus. Glória a Deus, aleluia. E Ele é juiz. E Ele vai julgar, irmãos. E vai julgar com justiça, porque Ele é um juiz justo. Ele é Senhor, Ele é Rei.
Ele é dono, Ele é o sustentador de tudo. E Ele vai julgar a quem rejeitar o seu amor. Em quem rejeitar a sua palavra, Ele vai julgar, irmãos. Mas ao mesmo tempo, a mensagem que devemos pregar deve ser a mensagem de um Deus compassivo. Porque na mesma medida que Ele é justo e direito, Ele é também misericordioso e amoroso. Mas apenas como aqueles que se convertem do seu caminho errado. Num grupo vida, um amigo ofendeu-se porque a pergunta, vocês vão lembrar a pergunta, dizia: por que Deus abençoa mais a uns que a outros? E ele chateou-se. E de facto não voltou, né, ao nosso grupo. Não gostou. Porque ele pensou, que Deus faz a exceção. Não é do que estamos a falar. Para Deus todos somos iguais. Mas a quem o aceita, a quem o obedece e a quem não. E Deus não pode abençoar a todos igual. Percebe, irmão? É simples. É muito simples. Deus quer a todos, Deus ama a todos, Deus quer abençoar a todos, mas somente vai abençoar, somente vai salvar aquele que se converte. É por isso que diz que Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca. É apenas quem nele crê que não se vai perder. Mas a grande maioria vai perder-se. Porque a grande maioria, irmãos, como já não é notícia, não acredita, lamentavelmente. Esta é a mensagem que devemos pregar. Amém, irmãos? Mas também dar esperança e dizer que quando a gente se converte, quando a gente se humilha, como nós temos humilhado diante de Deus, e reconhece, alguém diga reconheço, e confessa e muda, aleluia, glória ao Senhor, sempre, todos digam sempre, Deus acaba por perguntar o que está aí acima, mais pequeno: como não haveria de compadecer-me? Se Ele está a orar, se Ele está a jejuar, se Ele está a mudar, se Ele está a fazer um esforço, eu vou compadecer-me. A misericórdia de Deus não falha, irmãos. Quando nós pregamos, não temos que ter medo. Deus não vai falhar. Ele não vai errar. Ele não vai ter por inocente ao culpado e nem vai ter por culpado ao inocente. Porque Ele é Deus. Estão comigo, irmãos? Glória ao Senhor. Esta foi uma sessão de conselho sobre o tema que está aí, sobre a mensagem que devemos pregar. Disto vamos voltar a falar no próximo domingo. Mas eu quero avançar, irmãos, porque antes de podermos pregar a palavra, nós temos que resolver em nós mesmos um problema, ao qual eu chamo o grave problema do ego. Aleluia. Vou deixar que possa digerir isto. Jesus Cristo disse que um cego não pode guiar outro cego, né? Eis o problema, irmãos. Jesus está aqui nesta tarde, irmãos, para lidar conosco sobre este assunto. Ninguém aqui pensa, eu sou melhor do que o Jonas, porque somos igualzinhos do que ele, irmãos. Olhem para a palavra aí em Jonas 4:4. Vou tirar da versão Bíblia para Todos. Diz: achas que tens razão para te irritares assim? Como que dizia na nossa leitura no começo? É razoável esse o teu ressentimento? Quantos acreditam, irmãos, que há cristãos ressentidos? E quantos acreditam que há alguns que vivem ressentidos? Segunda-feira está ressentido. O encontras na quinta, continua ressentido. Chega o domingo, ainda está ressentido. Coitado sensível. Cristãos Jonases e Jonassas. Esta é a grande lição para hoje, irmãos, e é sobre a qual vamos orar, irmãos. Porque a pergunta de Deus: achas que é razoável estar assim, irritado, irritada? É uma lição para nós, diga, é para mim.
que somos servos de Deus, que somos filhos de Deus, que temos sido chamados para esta tarefa especial de anunciar o Evangelho, mas que sempre estamos, de uma maneira ou de outra, irmãos, até o pastor, a cair vítimas do nosso próprio ego. E vou dizer assim, irmãos, o nosso ego é o nosso pior inimigo, não é o diabo, é o nosso próprio ego. Sabe quem é o principal inimigo seu e meu, irmão? Nós próprios. Esta personalidade, este caráter, irmão, esta herança, vamos culpar os avós também um bocado, né? Vamos tirar culpa. Todas estas questões, irmãos, que fazem com que nós, e vou meter o bisturi e lamento imenso, irmão, mas também doe para mim, que nós nos encerremos, que nós não falemos com ninguém, que nós sempre estejamos... Y todo día y toda noche y a semana y un mes y coitado de mí. Y ya les dije, la hermana Zoila, y soy la que, y soy lo... Eu acho que já Deus está cansado disso. Já Deus diz, já, vamos parar com tanta autocompaixão, porque focar em nós mesmos, irmãos, é o pior que podemos fazer. Faz com que percamos a nossa objetividade. Temos que ser objetivos, irmãos. Mas quando perdemos a nossa objetividade, porque estamos encerrados dentro de nós próprios e do meu problema, e da minha doença, e da minha necessidade, e da minha família, e daquilo, e do outro, e a lista de problemas é imensa, e de queixas, como Jonas, igual, irmãos. Começamos a julgar mal os outros. Começamos a perceber os outros inimigo, mau. Todos são maus, exceto eu. Eu sou tão bom. Vítima das circunstâncias, coitado, o centro do universo. E nos tornamos pessoas egoístas, que significa adoradoras de si. A pior, fora das minhas notas, pior idolatria que existe não é de quem se ajoelha diante de uma estátua, é de quem é egoísta, porque está a adorar a si próprio. E este Gabriel, e esse Pablo, e aquele Diego, e a Sônia, e etc., não é ninguém, não é nada. Alguém tem que dizê-lo, eu não sou nada, Jesus. O apóstolo Paulo o disse, aleluia. Jesus o disse, vocês nem podem fazer nada sem mim. Já vocês me ouviram dizer, o que importa, o que interessa é que Jesus esteja aqui. Ele é importante, eu não sou importante. Paz de Cristo, irmãos. Mas quando começamos a focar-nos em nós próprios e somente pensamos em nós e no que precisamos e no que queremos, etc., irmãos, começamos a julgar os outros com uma regra que é, se esta pessoa me ajuda ou não me ajuda. Se ela me dá, então é boa. Se não me dá, então é má. Porque eu não estou a pensar em eu dar, eu ajudar. Eu estou somente a pensar quanto podem fazer outros por mim. Percebe? O grave problema do ego, irmãos, que nos torna indulgentes com nós próprios e mais exigentes com os outros. ¿Se acuerdan del que les conté? Yo lo que necesito es cariño, comprensión y ternura, y tenía como 40 años de edad. No maduró. Piensa como niño, cree que es un niño de 5 años el que hay que estarle cambiando el pañalito. Venga, le voy a dar el teterito, el biberoncito. Pobrecito. No maduró. ¿Cuántos encuentran que Jonás era un inmaduro espiritual? Totalmente, hermanos, perdonen que estoy hablando español. Jonas evidencia algo, irmãos, vai doer, mas vou dizer, incoerência. Diga-o, incoerência. O que é uma pessoa incoerente, irmão? É uma pessoa que lê a Bíblia, diz amém, ora, diz glória a Deus, mas depois age de uma maneira completamente oposta. Incoerente. A sua vida não reflete o que ela pensa, ou crê, ou diz que crê, porque nem crê, eu acho. Isso era Jonas, um incoerente, irmãos. E ele foi incoerente
mesmo na sua oração, olhem para isto, irmãos. No seu livro, Jonas ora 2 vezes. É incrível. Na primeira vez que ele ora, ele pede compaixão de Deus para si. Capítulo 2, versículo 1. Tem compaixão de mim. Resgata-me da barriga deste peixe. Tira-me daqui, Senhor, tem compaixão. Tudo bem, Deus é bom, tirou daí. Mas a segunda vez, capítulo 4, versículo 2, Jonas ora novamente, mas agora está a reclamar por causa da compaixão que Deus tinha com os outros. Quero compaixão para mim, mas não quero que te compadeças dos outros, Senhor. Ele está a tratar a Deus como outro incoerente, mas Deus não é incoerente, irmãos. Nós é que somos. Alguém diga amém. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Senhor, faz-me justiça, Senhor. Castiga-lo, Senhor. Faz isto, Senhor. Faz aquilo. E Deus olha do seu trono de misericórdia e ele diz, se eu fizesse isso com essa pessoa, o que não teria que fazer contigo? Paz de Cristo. Nunca mais, diga nunca mais, peça justiça a Deus. Nunca peça justiça a Deus. Porque corre o grande risco de que Deus comece por si. Usted se está arriesgando a que Dios comience a hacer justicia con usted primero. E aí se acaba todo. Irmãos, o nosso egocentrismo nos impede de ser coerentes com a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho consiste nas boas novas de graça, de salvação. Então Jonas pregava o Evangelho, de certa maneira, mas no seu interior não estava em acordo com ele, porque ele tinha o grave problema do ego, o qual nos faz incapazes de ver, irmãos, quão grande é Deus. Diga comigo, quão grande é Deus. E portanto, quão pequenos somos nós. Aleluia! E que pouco conhecemos a Deus em verdade, irmãos. Diga amém aquele que conhece muito a Deus. Sabe por que esse silêncio, irmãos? Que nem o pastor pode dizer amém. Porque na verdade, irmãos, nós não conhecemos a Deus. E se alguém pensa que o conhece, menos conhece ainda de Deus. Olhem para Job. Diz a Bíblia que era piedoso, que era justo, que oferecia sacrifícios a cada dia. Mas ele próprio reconhece no último capítulo do livro de Job, capítulo 42, que apenas tinha ouvido de Deus, mas que ainda não o conhecia. E que foi pelo sofrimento e foi por tudo aquilo que ele passou, irmãos, que ele conseguiu conhecer um bocado mais de Deus. Na verdade, irmãos, conhecemos muito pouco a Deus. E Jonas também não conhecia a Deus. E vocês podem ver, irmãos, que não conhecia a Deus porque tinha uma atitude desafiadora com Deus. Percebe? Quando ele deixa o seu caminho que Deus lhe indicou e vai para Tarsis, já pregamos disso na primeira mensagem, ele está a desafiar a Deus. Somente uma pessoa que não conhece a Deus o desafia. E agora novamente desafia a Deus, sai de Nínive. Ele vê que Nínive está a jejuar, que Nínive está a orar, que há um avivamento, mas ele vai embora e senta-se ao leste da cidade, irmãos, e lá faz uma enramada, chateado, ofendido com Deus, porque já sabe que Deus perdoou Nínive, mas ainda não acredita. E se prepara, irmãos. Eu digo que assim como quando vamos para um estádio, para um teatro, senta aí, porque ele quer ver um espetáculo de destruição. Sabe como se chama isso, irmão? Morbosidade. Busque no dicionário. Uma pessoa morbosa é uma pessoa que desfruta com o dano alheio. Se alegra quando alguém fracassa. Esqueça, irmão Antônio, há muitíssimas pessoas assim. Que quando para alguém nada está a correr bem, estas pessoas festejam, celebram porque são perversas, irmãos.
Mas não pense, eu não. Eu vou dizer assim, irmãos, todos nós, os que temos o problema do ego e que vivemos focalizados, centralizados em nós mesmos, temos momentos nos quais o nosso egoísmo nos arrasta e faz com que percamos a compaixão, diga amém alguém se o acredita, e faz com que percamos a capacidade de alegrar-nos com o progresso dos outros, com o bem dos outros, com a prosperidade dos outros. Ficamos invejosos, ficamos a pensar e às vezes até dizer, como conseguiria aquele dinheiro? Ele não está a trabalhar, o que negócio turbo faria para fazer isso? Não sei, irmão, o que pensamos, mas muitas vezes, irmãos, o que menos estamos a refletir é o amor de Deus, é a alegria de Deus, é a paz de Deus. O que estamos a refletir é ressentimento. Por isso não podemos progredir, porque o nosso próprio ego está a destruir, irmãos, o nosso caminho. Eu, se fosse Deus, não sei o que aconteceu depois, não há mais capítulos. Jonas acaba no 4º capítulo. Mas eu, se fosse Deus, não voltava a empregar o Jonas como profeta. Eu. E acho que Deus também não voltou a empregá-lo, porque deu-lhe 2 hipóteses, e ambas as 2 ele falhou. Já sabe por que falhou? Pelo ego. Tinha um ego, irmãos, maior do que a Europa. É o que Deus está a tentar ensinar-nos neste dia, irmãos. Na mensagem anterior, eu disse para o povo, não te preocupes. Quantos se lembram? Não te preocupes. Coloque a mão aqui no peito e agora diga para si próprio, porque na vez anterior foi para o irmão, agora vai ser para si. Não te preocupes, diga-o. Não te preocupes. Amém. O que significa para ti, irmão, negue-se a si mesmo? O que significa? O que significa não penses no dia de amanhã? São palavras de Jesus, todas. Não estejas preocupado pelo que vais comer, não estejas preocupado pelo que vais beber, pelo que vais vestir. O que significa? Não é simplesmente uma questão, eu tenho fé, Deus vai abençoar-me. A lição verdadeira, a lição real que está aí, sob essas palavras é, tu não és tão importante. Eu sou fiel, diz Deus. Eu sou santo, eu sou perfeito. Eu não sou injusto. Eu não vou esquecer-me de ti. Eu não vou abandonar-te. Eu vou cuidar-te. Eu vou proteger-te. Não te preocupes. Não te coloques no centro da questão, porque tu não és o centro. Eu sou o centro. A minha palavra é o centro. As minhas promessas é o que interessa. E eu vou cumpri-las. Eu vou honrar a minha palavra. Estás aqui, irmão? Eu também não dormi, está bem? O Estádio Nacional não parou toda a noite de fazer barulho. Mas agora estamos na casa de Deus. Vamos acordar, vamos adorar a Deus. Aleluia! Aleluia! O problema de estar sempre a compadecer-nos de nós próprios e a preocupar-nos só de nós é que perdemos a capacidade de compadecer-nos e de preocupar-nos dos outros. Se tu somasses todas as horas que nesta semana pensaste em ti próprio, em ti própria, e depois somasses as horas que tu pensaste nos perdidos, e os que têm fome, e os que têm necessidade real ali afora, porque não têm o Deus que tu tens, quantas horas somas? Muitas vezes, 168 horas da semana, 0 horas a pensar nos que estão sem Deus. Digam amém se acreditam, irmãos. É muito ego, não é? É muito ego. E olhem, não é que somos tão perversos. Este pastor já está a colocar-nos lá. Não. O Jonas não era um homem perverso no sentido, por exemplo, dos ninivitas e de outros inimigos de Deus. Não. Não é que ele não tinha compaixão. Ele talvez era simpático, irmãos. Um bom vizinho, não sei. Por algo era profeta de Deus. Ele possuía compaixão, mas o problema era o foco da sua compaixão. Percebe? Ele teve até compaixão por um arbusto, por uma, como é? Por uma planta de abóbora.
Até as piores pessoas têm um animalzinho de estimação e têm compaixão daquele coitado. E são boas pessoas, eu não estou a criticar isso. O problema, irmão, é que a compaixão do Jonas estava concentrada somente naquilo que lhe trazia benefício. Porque ele tinha o problema do ego. Já vos contei do amigo que eu tinha na escola, quando eu era pequeno. Acordem, irmãos. Eu tinha um amigo, irmão, eu era muito amigo dele, mas ele tinha piscina. Um dia, os pais decidiram não colocar mais água na piscina. Algum problema técnico, não sei. Acabou a amizade, não fui mais. Então eu descobri a pior parte do meu ser. E era que eu não gostava tanto dele, mas da piscina que ele tinha. Percebe o que estou a falar, irmão? Sim, nós temos muita compaixão do que nos convém. Eu digo para minha esposa, tu te casaste comigo pelo meu dinheiro. E ela sempre diz, qual dinheiro? Aleluya. Ese es el humor para aliviar la tensión, porque ahora le voy a subir la tensión otra vez, ¿está bien? Le aflojo un poquito, le aprieto otro poquito, ahí vamos, ¿eh? ¿Están bien, hermanos? ¿Están bien, irmãos? Olhem comigo na palavra do Senhor. Jonas 4:6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Diga comigo, Deus é bom. Este malcriado y encima Dios le pone una planta. A fim de o livrar do seu enfado. Ou seja, Deus tentava negociar com ele, tentava alegrá-lo. Jonas, tranquilo, olha, vou fazer uma aboboreira para ti, sombra. Tudo legal, Jonas, tranquiliza-te. ¿Sí? E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Quantos se veem refletidos aqui, irmãos? Deus nos solta uma bênção, Deus nos dá aquilo. Então, já agora sim, outra vez. Isso é ser muito carnal, irmãos. Vivemos em função das bênçãos de Deus apenas. Nem nos interessa Deus, nos interessa a sua mão e o que traz na mão. Somos como os meninos que nem olham para o rosto às vezes. Eles olham, o que me trouxeste? Eu tinha uma tia que sempre chegava com presentes, nem dava uns beijos para ela. Tia, o que trouxeste? E a tia, não, vai dar beijo primeiro, né? Porque as crianças assim são, né? Egoístas. Mas, irmão, quando já somos grandes, é suposto mudar. Olhe para o verso 7. Mas Deus, porque Deus sabia que Jonas estava ofendido, enviou um bicho. Aleluia. O mesmo Deus que faz crescer a aboboreira é o que envia o bicho também. E ele segue sendo Deus. O mesmo Deus que abençoa economicamente é o que envia a doença. E ele segue sendo Deus. O que disse Job? Jeová deu, Jeová tirou, seja o nome de Jeová bendito. Aleluia. Quantos podem bendizer o nome de Jeová? O nome de Jesus. Quantos podem louvá-lo neste momento? Ele é quem envia o bicho também, irmãos. E ele sabe o que faz. No dia seguinte, irmãos, ao subir da alva, o bicho feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. Pois, em espanhol não diz calmoso, diz forte vento. Pronto, são interpretações. E diz que o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer. Dizendo, melhor me é morrer do que viver. Temos tempo para outro parênteses, irmãos. Sempre detrás do suicídio há um coração egoísta. Que não está a pensar nos outros, que não está a pensar em ninguém, somente está a pensar em si próprio. E em achar alívio à sua desesperação. Podemos compreender isso? Claro que sim. Mas não justificá-lo. Estão comigo, irmãos? Jonas pede para morrer. Então disse Deus a Jonas, versículo 9. É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade, a ponto de desejar a morte.
E é a terceira vez que Jonas está a desafiar a Deus, a pensar e a expressar que ele tem uma melhor opinião, uma melhor maneira de ver as coisas que Deus. Ponto, que ele era mais sábio que Deus. Se vais rir, pensa bem antes de rir de Jonas, porque assim somos todos, irmãos. E muitas vezes agimos mal, agimos com motivações egoístas, agimos infantilmente, perdemos a cabeça, irmãos, por qualquer coisinha, fazemos uma tempestade num copo de água, porque nos sentimos que somos o filho preferido de Deus e que Deus tem que contentar-nos com tudo, sempre tem que estar aí como um escravo nosso. Irmãos, como diz um amigo meu, irmãos, sentimos-nos a última Coca-Cola do deserto. Irmãos, as nossas ações deviam sempre ser acompanhadas, tudo o que fazemos, por uma intenção, por uma decisão firme, coerente, consistente, de negar satisfação ao nosso próprio ego, para que o que estamos a fazer tenha algum valor diante de Deus. Mas quando o que fazemos diz que para Deus, diz que para a obra de Deus, e que vou ajudar aqui, como esses que fazem selfies, né? Dando algo para um pobre, sim? Fazem selfies orando. Eu me lembro de um irmão que fazia assim vídeo e ele a orar, como dizendo quão espiritual é que sou, verdade? Quando fazemos as coisas simplesmente para alimentar as nossas inseguridades, tentar apagá-las, tentar convencer-nos e convencer outros de que somos, quem sabe que, irmãos, a oitava maravilha do mundo. Irmãos, não interessa o que façamos, irmãos, não tem qualquer valor para Deus. É o que estou a tentar dizer. Para que tenha valor, diga valor, tem que ser feito por amor ao outro, por misericórdia ao outro. Que se temos chorado, como temos chorado, pela nossa situação pessoal, familiar, pelo nosso casamento, pelos meus filhos, pela escassez econômica, porque se temos chorado por tantas coisas, irmãos, que também aprendamos a chorar quando é outro que está a sofrer. Isso é o que ser coerente significa, coerente com o Evangelho. Porque se não é assim, e se não nos interessa nada, já falamos nisto no domingo passado, e pode estar a gente a nosso redor, irmãos, a sofrer qualquer coisa e nem nos interessa, como Jonas, que nem lhe interessava o sofrimento de Nínive. Irmãos, por muito que nós queiramos servir na obra do Senhor, por muito que nós desenvolvamos ministérios e funções, e tenhamos talentos, e ensinemos, e preguemos, e cantemos, e pulemos, tudo o que já falamos, irmãos, Deus não vai aceitar o nosso serviço, porque o que Deus olha não é o que fazemos, mas a nossa motivação. O pastor olha para o que tu fazes, mas Deus olha por que o fazes. O pastor vê o que pode ver, Deus olha para o coração. Ele sabe se somos sinceros ou estamos a fingir uma piedade inexistente. Ele sabe, irmãos, o que é que andamos à procura. Olhem para este pensamento de William Booth, o grande líder do Exército de Salvação, quem disse: a maioria das organizações cristãs deseja que os seus candidatos estudem em um seminário por 4 ou 5 anos. Eu preferiria que pudessem descer ao inferno por apenas 5 minutos. Tal experiência seria a melhor qualificação para uma vida de ministério compassivo. Não necessita explicação. Mas se tu e eu tivéssemos, como já outros têm tido, a oportunidade de ver o inferno, há pessoas que já têm visto o inferno, há testemunhos de pessoas que lá foram e Deus os trouxe de regresso para cá, para que testemunhassem, para que pregassem. Se tivéssemos essa oportunidade, irmão, eu estou
seguro, eu estou convencido, irmãos, que mudaria tudo na nossa vida. A nossa maneira de orar, a nossa maneira de evangelizar, a nossa maneira de jejuar, a nossa maneira de adorar a Deus aqui na casa de Deus. Que ninguém de nós ficaria descansado no domingo sem ter trazido um amigo para o serviço. Mas na verdade, irmão, vamos ser sinceros, quantos acordaram nesta manhã e se sentiram tristes porque não trouxeram um amigo para o serviço? Uma mão levantada, 2, 3, 4. Obrigado pela sinceridade dos que não levantaram a mão, porque isso é o que vai resolver o problema. Temos que ser sinceros, irmãos. Diga compaixão. Mais uma vez, compaixão. Eu vou pedir que lembre esta palavra toda esta semana, compaixão. Vamos lembrar esta palavra, irmãos. E em um instante vamos pedir a Deus compaixão. Mas antes, vamos ver com que palavras termina o livro de Jonas. Se diz que as últimas palavras de um livro são as mais importantes, né? E disse o Senhor, Jonas 4:10, tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Vou traduzir. Se cuidasses da salvação dos teus como cuidas o teu carro, se cuidasses a vida espiritual dos teus filhos como cuidas essa cozinha, se fizesses tanto esforço por ganhar uma alma como te esforças pelo teu ordenado mensal, etc. É uma questão de valores opostos. Deus está a dizer para Jonas, é ridículo, Jonas, que sintas compaixão de uma boboreira que nem tu criaste, que eu fiz crescer para ti, e que tu não sintas compaixão de 120.000 pessoas que estão condenadas. Paz de Cristo. Mas graças a Deus, diga graças, Senhor, obrigado, Senhor, que Deus ainda tem compaixão de Jonas e de nós também. E vamos ser sinceros, irmãos, não merecemos estar aqui na igreja. Se há alguém que pensa que é merecedor de estar aqui, irmão, arrependa-se agora. Porque nós não merecemos nada de Deus. Nada. Pode dizer amém alguém? Mas Deus tem compaixão. E teve compaixão de Nínive, como Ele próprio tantas vezes tem dito. Eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Ele é que sabe. Amém. E Ele ainda está a ter misericórdia da sua igreja. Sabem por que o Senhor ainda não levantou a igreja, irmão? Porque muitos de vocês não estão prontos para ir. Que se o Senhor voltasse hoje às 2 da tarde, dentro de meia hora, quantos de nós íamos para o céu, irmãos? Quantos de nós estamos cheios do Espírito Santo? Quantos de nós estamos a dar fruto espiritual? Quantos de nós é que estamos a viver coerentemente com o Evangelho? Não eram apenas os 120 que estão em risco, os Jonas também estavam em risco. O apóstolo Paulo foi ciente disto. Ele disse, não seja que tendo eu sido arauto para muitos, venha a ser eliminado. Tendo eu pregado a tantos, que eu próprio me perca. Ele era ciente desse perigo. Somos cientes nós, irmãos? Que temos uma grande tarefa pela frente, que temos uma responsabilidade, um compromisso. E eu sei que há pessoas com muita boa vontade aqui, que estão a jejuar, que estão a comprometer-se com o ciclo Ganha, que estão a orar pelos seus amigos e que vão escrever esses 10 nomes que vamos pedir. Íamos pedi-los ontem e decidimos dar mais prazo. Eu sei que há muita boa intenção, mas não é suficiente, irmãos. Antes de esticar a mão, antes de dizer,
Eu vou ajudar-te, amigo, vizinho, familiar. Eu vou estender esta mensagem para ti, este convite para ti. Antes disso tudo, irmãos, precisamos nós arrepender-nos. Precisamos nós deixar de desafiar a Deus, de pôr em causa, de questionar a palavra de Deus. Digo ou não digo, irmãos? Já vocês sabem o que eu vou dizer, né? De estar a pensar em voltar para trás, para os nossos velhos erros, para a nossa velha vida, para as mesmas asneiras, outra vez. Não, irmãos, não, ajuda-nos, Senhor. Não somos dos que recuam, não somos dos que vão para trás, somos dos que vamos para a frente, somos dos que vamos para o céu, somos dos que servem a Deus com firmeza, com decisão, com coragem, com fé. Glória a Deus. Teremos como igreja de Jesus, pergunto, a coragem de levantar-nos, de sair do nosso sono, de sair do nosso quarto, de acordar, irmãos, e de aproximar-nos das pessoas sem Deus? Teremos essa compaixão, irmãos? Falaremos com os perdidos da salvação? Vamos deixar o tema da política, irmãos. Vamos deixar o tema do Covid, já passou. Vamos deixar o assunto, irmãos, e vamos com coragem anunciar que Cristo vem em breve pela sua igreja e que as pessoas que não estiverem nela, irmãos, não vão com Ele. Vamos falar de Jesus. Essa é a resposta. É que este mundo vai ser destruído, irmãos, e que a única maneira de escapar é por meio da igreja do Senhor. Alguém tem que dizer amém, irmãos. Poderemos dar estas respostas? Sim, podemos, irmãos. Alguém diga sim. Poderemos falar, irmãos, de Cristo? Claro que sim. E é urgente que o façamos, irmão. Quantos dias há que tu não falas de Jesus? Mas a nossa tarefa é essa, irmãos. E é urgente que não vamos para o descanso ao fim do dia sem termos falado de Jesus. Pelo menos um colega no trabalho. Pelo menos um colega na escola. Ezequiel e Manel. Onde está Manel? Vou começar pelos meus filhos. Vocês estão aqui em Portugal ainda, porque ainda têm colegas que salvar nessas escolas onde Deus os colocou. Recebam essa palavra do Espírito do Senhor. Às vezes Deus retrasa as coisas, retrasa as bênçãos, porque somos cabezones, hermanos, y no queremos entender la obediencia. No es Dios, somos nosotros que estamos trancando las bendiciones de Dios. Y tenemos el tupé, palabra guaraní. Temos o atrevimento, irmãos, de pedir a Deus, e dá-me isto, e dá-me aquilo, e quero trabalho, e quero casa, e quero carro, e quero isto e outro. E Deus responde, ¿y cuándo vas a ganarme un alma? ¿Cuándo le vas a predicar a alguien? ¿Cuándo vas a dizer algo de mim para as pessoas que estão a ir para o inferno? És um egoísta, somente pensas em ti próprio. É do que Deus está a falar para o Jonas. Jonas, não é razoável o que tu estás a fazer. Pronto, irmão, já preguei. Somente vou fechar com isto. Não há desculpas. E tudo aquele que o acreditar fica em pé. Se acredita que não há desculpas, que não há excusas para não falar de Jesus. Não há desculpas, irmãos. Não há. Temos tudo. Diga comigo alguém, tenho tudo. Tenho a Jesus, tenho a sua palavra, tenho o seu perdão, tenho a sua amizade, tenho a sua fidelidade, tenho respostas quando eu oro. Olhem como Deus falava com Jonas, irmãos. Falava com ele, tentava convencê-lo, porque é assim, Deus nos ama. E Ele é como o pai com o filho desobediente, insiste, Deus é tão insistente, porque é bom.
Glória a Deus. Glória a Deus. Temos tudo, irmãos. Somos ricos, na verdade. Não sintas inveja desse que vai num carro 0 quilômetros, desse que mora numa casa de 10 quartos. Não sintas inveja desse que tem apelido e que tem 50 gerações aqui em Portugal. Não sintas inveja. Porque há pessoas tão pobres que o único que têm é bens deste mundo, dinheiro, é o único que têm, não têm mais nada. Isso vai sumir, isso vai desaparecer, irmão. Sente-te rico porque és rico. Diga ao pobre, rico sou. Diga ao fraco, forte sou. Olha para os teus filhos formosos, olha para a tua família formosa, olha para tudo o que Deus tem dado para ti. Olha para os teus irmãos, olha para esta igreja. Irmãos, a minha família é testemunha. Eu sempre digo, MAP é um tesouro. Ela é pequena, ela é fraca, sim, está escondida entre as coisas, mas é um tesouro de Deus. Somos ricos, irmãos. Temos o que muita gente gostava de ter e não tem. Há um mundo aí afora necessitado, que no único que pensa é nas drogas, no álcool e em acabar com a sua vida. E nós, irmãos, temos a vida eterna. Como não haveríamos de compadecer-nos? Diga-o comigo, como não haveria de compadecer-me? Irmão, irmã, faz esta pergunta agora, tua. Esta pergunta seja tuya. Como não me vou a compadecer? ¿Cómo no voy a sentir compasión de los perdidos? Si tú, Señor, has tenido tanta compasión de mí, Señor. Tens tido tanta paciencia conmigo, Señor. ¿Cómo no voy a servirte? ¿Cómo no voy a procurar lo que me pedes? Aleluya, aleluya, aleluya.